Muito bem, é um privilégio estar aqui com você para dar início a esta aula de Escola Bíblica Dominical. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, nós leremos dos versos 9 ao verso 18. Pega a sua Bíblia ou ligue aí o seu smartphone com o texto bíblico e só peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo essa exposição. Vou ler o texto então, 2 Timóteo 4, a partir do verso 9. Timóteo escreve para Timóteo assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me revestiu e me fortaleceu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo registradas na Bíblia antes do seu martírio. Paulo está aqui na sua segunda prisão em Roma, isso aí por volta dos anos 66, 67. Está agora preso, não como da primeira vez, como um pregador, mas agora sendo acusado de um malfeitor. Não tendo o apoio dos crentes, como na primeira feita, mas agora com o abandono destes, por causa da situação que ele se encontrava, de ser acusado de um malfeitor, segundo os historiadores, o líder dos incendiários de Roma. Nesse tempo, os cristãos estavam sendo massacrados, queimados vivos, crucificados, jogados às feras. E Paulo agora, como líder dos cristãos no Ocidente, ele é apanhado, ele é jogado na masmorra mamertina, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio. E aqui nesta carta, Paulo está orientando seu filho na fé, o jovem Timóteo, que era pastor em Éfeso, a enfrentar os desafios daquele tempo de perseguição, ao mesmo tempo de abandono da fé, para permanecer firme. E Paulo dá 4 orientações claras para Timóteo. Ele precisava guardar o Evangelho, ele precisava sofrer pelo Evangelho, ele precisava permanecer no Evangelho e ele precisava pregar o Evangelho. Em tempos de perseguição e apostasia, nós não podemos afrouxar as nossas mãos, nem deixar os nossos joelhos trôpegos, mas precisamos fazer a obra de Deus com mais denodo, com mais ousadia, na força e no poder do Espírito Santo. E nesse texto que nós lemos, Paulo vai mostrar como a graça de Deus não nos livra de situações adversas, mas a graça de Deus nos capacita a enfrentar as situações adversas. O fato de você ser um crente não significa que você está blindado, vivendo numa estufa, numa colônia de férias, num parque de diversões. Paulo é um apóstolo. Paulo escreveu 13 livros dos 27 do Novo Testamento. Paulo foi o grande bandeirante do cristianismo.
Ele percorreu várias províncias plantando igrejas, como a província da Galácia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor. Do Ilírico a Jerusalém, ele espalhou a semente do evangelho. Mas este homem está encerrando a sua carreira, velho. Ele diz isso na carta a Filemon, que foi escrita da primeira prisão. Está com o corpo cheio de cicatrizes. Paulo está pobre, sequer tem uma capa velha para usar nessa masmorra, mas um homem que impactou o mundo com o seu exemplo e mormente com a pregação do evangelho. Um homem que hoje é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos. Um homem que, embora nada tendo, mas possuía tudo, mesmo privado das coisas, enriqueceu a muitos. E um homem que ainda é um luzeiro a brilhar na escuridão da nossa geração. Então, no texto lido, ele vai compartilhar conosco aquilo que ele enfrentou pela graça, pela força, pelo poder de Deus. E é isso que eu vou lhe dizer, ainda que Deus nos permita passar pelos sofrimentos mais atrozes, a graça de Deus há de nos sustentar, como sustentou o apóstolo Paulo. Primeiro problema que Paulo enfrenta no final da vida é o problema da solidão. Ele diz no versículo 9, procura vir ter comigo depressa. A solidão é um drama muito grande da vida humana, porque solidão não é ausência de gente à nossa volta, mas de significado no nosso coração. Nós vivemos hoje com mais de 7 bilhões de habitantes, as cidades lotadas, os metrôs lotados, as lotações lotadas, e as pessoas se acotovelando nas ruas e nas praças em tempos normais, mas muitas vezes essa massa que vai e vem carrega no peito um coração solitário. A solidão não é simples de enfrentar. Ela é dolorosa quando não é autoimposta, mas quando as circunstâncias nos empurram para os braços da solidão. E é isso que Paulo está enfrentando aqui. Ele foi arrancado do convívio das igrejas e ele foi jogado numa masmorra e ele está ali precisando de um ombro, de um amigo do peito, com quem abrir o coração, com quem dividir suas dores, com quem repartir suas cargas. E ele está lidando com este drama, o drama da solidão. É claro que nós precisamos de gente, nós precisamos de amigos, nós precisamos de alguém com quem dividir as nossas dores e repartir nossas cargas. Nós precisamos de ter alguém com quem temos coragem de abrir o coração, sem que esta pessoa puxe o nosso tapete ou nos apunhale pelas costas. Nós precisamos de pessoas que nos cerquem também com o seu cuidado, porque se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Então, Paulo enfrenta a solidão, sustentado pela graça de Deus. Mas Paulo vai enfrentar um segundo problema, que a graça de Deus o assiste, que é o abandono. Versículo 10 diz, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O abandono é uma das experiências mais amargas da vida. Filhos abandonados pelos pais, pais abandonados pelos filhos, esposas abandonadas pelo marido, maridos abandonados pela esposa, noivos abandonados pelo noivo ou pela noiva, amigos sendo abandonados por aqueles que caminharam com ele. O abandono não é fácil de enfrentar, sobretudo quando está no final da vida, sobretudo quando você precisa de ajuda. Sobretudo quando este abandono decorre daquele em quem você investiu tanto tempo da sua vida. O abandono machuca e fere. É muito importante você entender que mesmo quando os homens abandonam você, você não está sozinho.
Foi o que o salmista disse: ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Deus não desampara os seus. Você pode ter essa plena convicção que Deus nunca vai desassistir você, nunca vai desamparar você, nunca vai abandonar você. Deus é seu Pai. Deus ama você. Deus atrai você para Ele com cordas de amor. E mesmo quando todos desistem de você, Deus jamais fará isso. Ele vai dizer no verso 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Saiba disso. Por mais amarga que seja a realidade que você esteja enfrentando na vida, Deus vai assistir você, ainda que abandonado, ainda que enfrentando essa situação adversa de ter as pessoas que caminharam com você, virando as costas para você e deixando você numa situação de adversidade. Mas Paulo vai nos mostrar aqui um terceiro problema que ele enfrentou, que é o problema das privações. Ele diz no verso 13: quando você vier, Timóteo, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E se você percebeu aqui, Paulo está enfrentando 3 privações. Primeiro, privações emocionais, ele precisa de gente do lado dele. Privações mentais, ele precisa de livros para ler. Traz os meus livros, os meus pergaminhos, que eram as cópias da Bíblia. E privações físicas, o inverno está chegando, ele diz isso lá no verso 21, vem antes do inverno. E em Roma faz temperaturas abaixo de 0. E dentro de uma masmorra é tão frio lá dentro quanto cá fora. E você sabe que pessoas velhas sentem mais frio do que pessoas novas. E aquele que era o maior apóstolo, o maior pregador, o maior evangelista, o maior pastor, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, não tinha sequer uma capa velha para usar nesse inverno. As privações não são fáceis de enfrentar também. Paulo chega a dizer isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, que quando ele estava pastoreando a igreja de Corinto, ele passou privações. Alguns irmãos da Macedônia vieram e supriram essas necessidades dele. Mas não é simples. Você não ter comida sobre a mesa, não ter roupa para vestir, não ter uma cama para dormir, não ter um teto para se abrigar. Mas mesmo quando as privações são de coisas básicas, de coisas essenciais, mesmo assim, se Deus nos permite passar por essas providências carrancudas, Ele vai nos mostrar sua face sorridente. Porque o apóstolo Paulo vai dizer também que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A Escritura chega a dizer, e é Paulo também quem afirma isso, que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Se aqui nós somos privados de determinadas bênçãos materiais, temporais, terrenas, nós teremos toda a eternidade no gozo completo da bem-aventurança que jamais, 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 jamais será interrompida. Pois bem, em quarto lugar, a graça de Deus nos capacita a enfrentar a traição. Veja comigo o versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Talvez não tem nada que machuca mais a alma humana do que ser traído, do que ser apunhalado pelas costas, de alguém que trama contra você, urde, maquina, planeja, orquestra e conspira contra a sua vida, para destruir você, para arruinar sua reputação, para levar você ao chão, para levar você a uma situação de constrangimento, a uma situação de adversidade. Dizem os historiadores que foi este Alexandre o latoeiro quem delatou o apóstolo Paulo,
culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. É alguém que planeja o mal, que deseja o mal, que orquestra o mal. E Paulo está lidando com esse drama, o drama da traição. Vale destacar que Paulo não lida com isso, guardando mágoa, ou pagando na mesma moeda, ou nutrindo no coração um sentimento de vingança. Alexandre o latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Eu não, o Senhor. Esse é um princípio fundamental. Se você ficar magoado, se você ficar ressentido, se você nutrir ódio no coração e sede de vingança, você acaba se destruindo. Você acaba arruinando a você mesmo mais ainda. A Bíblia diz que a vingança é uma atribuição exclusiva de Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Então entregue esta causa para Deus. Não pague o mal com o mal. Não dê o troco. Perdoe os seus adversários, os seus traidores, e coloque esta causa nas mãos de Deus, porque Deus sabe fazer isso, você e eu não sabemos. Então Paulo está nos ensinando aqui um princípio, que a graça de Deus pode nos assistir até mesmo quando somos traídos, para não sermos destruídos por essa traição, e ainda mais, de não darmos o troco pagando com a mesma moeda, mas perdoando essas pessoas e entregando estas pessoas ao próprio Deus, que sabe fazer justiça. Mas, em penúltimo lugar, gostaria de destacar, à luz desse texto, que Paulo enfrenta mais um problema e que a graça de Deus nos assiste. Primeiro, a solidão. Segundo, o abandono. Terceiro, as privações. Quarto, a traição. Agora vamos ver a resistência. Resistência. Olha comigo, por gentileza, o versículo de número 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Talvez Alexandre o latueiro delatou o apóstolo Paulo porque não suportava, não tolerava a mensagem que Paulo pregava, que era um machado da verdade na raiz de toda soberba e de toda vaidade humana. A pregação do evangelho tira o homem do pedestal. A pregação do evangelho esvazia a bola da arrogância, da jactância, da soberba. Ninguém pode ouvir o evangelho de peito estufado, de nariz empinado, como se o homem fosse a supraessência da bondade. Não, o evangelho reduz o homem ao seu verdadeiro lugar, completamente carente da graça de Deus. Não há mérito em nós, não alcançamos a salvação por obras humanas, por obras da lei, por merecimento. Salvar a você mesmo seria a mesma coisa que você conseguir levantar-se pelos cordões de seus sapatos. Então Alexandre não apenas trai o apóstolo Paulo, mas resiste às palavras de Paulo, resiste à mensagem de Paulo. E há muitos outros, ainda hoje, que não suportam a sã doutrina, que não toleram a verdade, que sentem comichões em seus ouvidos e querem escutar coisas mais palatáveis, mais açucaradas, que enaltecem a vaidade humana, que colocam o homem num pedestal de glória. E quando você prega para estas pessoas o evangelho puro e simples,
que requer arrependimento, que necessita que o homem creia para que seja salvo, creia no Senhor Jesus Cristo para que seja salvo. Que a salvação não é por mérito nem por obras, mas pela graça mediante a fé. Estas pessoas continuam ainda resistindo. Ou será que você não consegue ver como o evangelho tem sido resistido hoje na grande mídia, na imprensa, no parlamento, nas cortes, nos palácios, nas ruas, no cinema, no teatro, na televisão, nas telenovelas, nos filmes, nas peças teatrais? É o homem querendo empurrar Deus para a lateral e se colocar no centro do mundo, do universo. A mensagem do evangelho pode não ser popular e não é, mas é a única mensagem que pode dar esperança, que pode salvar, que pode trazer para o homem a possibilidade dele se reconciliar com Deus. Porque não tem outra mensagem, a não ser o evangelho, que possa levar o homem aos pés do Salvador e colocar a sua confiança nele. Mas eu quero concluir. Porque a graça de Deus nos leva ainda a enfrentar uma última coisa que Paulo define aqui, que é o problema da ingratidão. Chama a sua atenção para o versículo 16. Ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, diz ele no verso 17. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando Paulo vai para esta audiência, que ele chama de primeira defesa, porque no direito romano, os criminosos, os presos, acusados de crimes, eles tinham direito de defesa. É por isso que o direito romano é condecorado até hoje. Paulo mesmo, estando debaixo de uma acusação tão pesada, embora leviana, inverídica, mentirosa, porque ele não era um malfeitor, esperava ele certamente que naquela audiência, naquela primeira defesa, onde ele deveria apresentar testemunhas de defesa, muitos lá estivessem para dizer que ele não era um bandido, que ele não era um criminoso, que ele não era um malfeitor, que ele não era o líder dos incendiários de Roma, que ele era um homem de Deus, que por onde passava deixava o rastro luminoso do evangelho, da pregação da verdade, que transformava vidas, que libertava famílias, que fazia coisas lindas de transformação no seio da sociedade. Mas quando ele vai para esta primeira defesa, ninguém apareceu lá para defendê-lo. Ninguém foi a seu favor. Antes, todos deliberada e programadamente o abandonaram. E Paulo, então, passa pelo dissabor de ser acusado injustamente, não ter testemunhas de defesa, e ele sai desta audiência condenado a uma pena de morte. Imagina você a dor de ser alvo de tamanha e tão amarga ingratidão. A ingratidão dói. Porque Paulo tinha gastado a sua vida pregando o evangelho, entre lágrimas gerando filhos espirituais. E nessa hora, todos se acovardam, todos dão marcha ré, e Paulo fica sozinho nessa audiência, sem ninguém para assisti-lo. Entretanto, quando todos o abandonaram, ele diz no verso 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Deus nunca vai permitir que você desça a um poço tão profundo que a graça dele não seja mais profunda ainda. Deus nunca vai permitir você passar por uma circunstância em que Ele não possa sustentar você, livrar você e dar graça e força para você enfrentá-la. E este homem
tem uma agenda. E a agenda dele é para que todos os gentios ouvissem o Evangelho. E ele cumpre essa agenda. E ele completa a sua carreira. E ele sabe que Deus vai livrá-lo não da morte, mas Deus vai livrá-lo na morte. Porque ele já havia dito isso quando escrevera da primeira prisão em Filipenses 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É por isso que esse homem não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. É por isso que ele pôde dizer, como escreveu aqui nesta carta, capítulo 4, versos 6 a 8, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. É por isso que ele fecha as cortinas da sua história, dizendo a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Saiba disso. A graça de Deus é poderosa para nos assistir diante das maiores adversidades da vida. Porque quando nós fecharmos as cortinas aqui, nós estaremos com Ele, o Rei da Glória, para sempre e sempre e sempre. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. E nós reinaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Que Deus abençoe o seu coração. Amém.